Esse é o Ancapso e eu vou falar agora sobre a nova estratégia da imprensa brasileira que parece ser ignorar o Bolsonaro e bater nos filhos do Bolsonaro. Olha que coisa! Curiosamente, essa foi a estratégia que o Zé Dirceu aconselhou o Lula lá atrás, quando ainda era o Bolsonaro presidente. Ele falava que o Bolsonaro, quanto mais você bater nele, mais ele vai crescer. Então o ideal é bater nos filhos do Bolsonaro, né? E parece que a imprensa decidiu fazer isso. Vamos dar uma olhada nesse assunto? Essa notícia foi sugerida por Peter vai virar bodybuilder, evangélico libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Se você olhar aqui a primeira página aqui do UOL, não fala nada de Bolsonaro aqui, não tem nada aqui de Bolsonaro. Folha, também nada. Nada. Critica a questão do Lira com o Lula e não sei o que lá, e nada de Bolsonaro. O Globo também fala das derrotas do Lula e não sei o que lá, mas não fala nada de Bolsonaro aqui. Estadão, também nada de Bolsonaro. E se você reparar, nos últimos dias tem sido assim, né? Chegou a ter, algum tempo atrás, tentaram botar de novo o caso das joias, né? Que não, porque as joias do Bolsonaro e não sei o que lá, mas parece que desistiram, né? Pararam de falar do Bolsonaro. Por quê? Porque mesmo quando criticam o Bolsonaro cresce, né? E isso é a estratégia que eles estão adotando, né? E, por exemplo, a Globo aqui, ó, quando falou do caso do Bolsonaro lá o encontro que o Bolsonaro está tendo, o Bolsonaro está lá em Campinas, está no interior de São Paulo, foi para Campinas, Rio Claro, tem um monte de cidades que ele está visitando, arrecadando doações para o Rio Grande do Sul, né? A manchete que o Globo chegou a falar aqui, ó, um mês após o início das enchentes no Rio Grande do Sul, Bolsonaro inicia campanha de doações para vítimas, né? É lógico, eles esqueceram de avisar que Bolsonaro estava no hospital, né? Ele estava internado com problema na perna e só saiu do hospital agora, né? E ainda saiu e correu atrás de buscar doação para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul, né? Fez uma coisa enorme lá no estádio do Guarani, depois da confusão com o Neto, né? Vocês sabem que o Neto jogou pelo Guarani. Ele não fez grandes coisas pelo Guarani, não, mas arrumou uma confusão porque o Neto não queria que o Guarani permitisse que o Bolsonaro usasse o estádio do clube para arrecadar as doações, né? O Guarani deu uma resposta muito boa ao Neto, falou que não, que o Guarani, para quem quiser ajudar o Rio Grande do Sul, as portas vão estar abertas. Falou, não, se o Lula quiser vir aqui também fazer arrecadação, pode vir, né? Ou seja, o Neto ficou realmente numa situação complicada. A emissora precisou pedir desculpa em nome dele. Ele não quis pedir desculpa, mas a emissora pediu desculpa em nome dele por conta dos comentários, que realmente é um absurdo, né? O cara ficar falando, não, criticando doação para o Rio Grande do Sul, pô, né? Enfim, aqui o Bolsonaro foi lá no Guarani, mas devido a essa manchete aqui, um mês depois das enchentes e coisa e tal, eles tomaram, lógico, um globo lixo na cara, né? Globo lixo, enfim. Bolsonaro continua fazendo as coisas. Você vê as informações sobre o Bolsonaro no Twitter. No Twitter você encontra informações sobre o Bolsonaro, ele encontrando com o Tarcísio lá e coisa e tal, e falando agora que ontem ele estava em Rio Claro, hoje em Campinas, amanhã vai estar em Jundiaí, na verdade 30 de maio vai estar em Jundiaí, enfim, e recolhendo doações, né, sugerindo principalmente as doações aqui que são mais importantes, colchão, lençol, cobertor e coisa e tal, evitar água. Enfim, ele falando aqui sobre as doações que ele está arrecadando ali na imprensa tradicional. Nem notícia boa, mas também não tem notícia ruim. Também não estão criticando o Bolsonaro na mídia tradicional, mas é só o Bolsonaro, porque olha só, Carlos Bolsonaro deve ser denunciado pelo Ministério Público por esquema de rachadinhas, né? De novo o caso das rachadinhas, que já fecharam esse processo há um tempão, o STF já fechou esse processo, não encontraram nada, nenhum testemunho, nada de nada, e no entanto querem voltar com esse caso aqui das rachadinhas contra o Carlos Bolsonaro, né? Flávio Bolsonaro virou alvo de governistas porque está privatizando as praias, eu não sei o que lá. Eu já expliquei para vocês que não. Primeiro, o projeto de PEC não é do Flávio Bolsonaro, ele é só o relator desse projeto. E segundo, não tem privatização de nada, as praias já são privadas. Existe uma outra lei que diz que elas são de acesso público, né?
Essa PEC aqui, tudo que ela faz é acabar com a taxa de laudêmio, né? Que hoje quem mora na praia, inclusive muita gente pobre, o pessoal que é pescador, que tem casa no litoral, tem que pagar laudêmio, tem dificuldade para regularizar a propriedade, e isso aqui acaba com essa taxa de laudêmio. Não muda nada em relação ao acesso à praia. As praias já são privadas hoje. Se você comprou um terreno na praia, a praia já é sua. Já tem isso, já tem por aí. Só que você não pode proibir as pessoas de entrarem na sua praia. Por uma outra lei, as praias aqui no Brasil são de acesso público amplo. Ninguém pode proibir ninguém de entrar na praia. Então, no final das contas, não muda nada, né? Essa PEC não muda nada em termos de acesso à praia, mas querem dizer que está privatizando as praias. Isso é mentira, já expliquei. Até expliquei que eu preferia que privatizasse mesmo, de verdade, fechasse o acesso à praia e cobrasse a entrada. As praias que são assim, e tem um monte no mundo todo assim, são muito melhores de se frequentar no final das contas, né? Mas não, estão criticando o Flávio Bolsonaro por conta disso, sem ele ter culpa nenhuma, né? Aí tem aqui também, estão dizendo que Eduardo Bolsonaro doou dinheiro público para o Trump. Outra mentira também, não é verdade isso, né? Ou seja, no final das contas, eles estão seguindo, a imprensa tradicional socialista brasileira está seguindo o conselho do Zé Dirceu. Ao invés de bater no Bolsonaro, bata nos filhos do Bolsonaro, né? Porque isso atinge o Bolsonaro e, no final das contas, os filhos dele não têm a mesma proteção que o próprio Bolsonaro tem. O Bolsonaro, eles acabam, quanto mais bate no Bolsonaro, mais aumenta a popularidade dele, né? E essa estratégia é uma estratégia meio desesperada, porque no final das contas, isso daqui não quer dizer muita coisa, né? Você pode bater nos filhos do Bolsonaro, mas, de novo, do jeito que eles batem, as coisas que eles inventam para tentar bater nos filhos do Bolsonaro, de qualquer forma, são totalmente furadas e acabam batendo no muro da verdade. Você só consegue mentir durante um tempo, né? Depois isso acaba encontrando a realidade factual das coisas e fica óbvio que não tem nada contra eles aqui, né? Agora, é curiosa essa estratégia, né? Outra coisa que isso diz é que eles esperam realmente que Bolsonaro não concorra em 2026. E, no entanto, bom, a Michelle acha que ainda vai haver a reversão das injustiças contra Bolsonaro e ele vai acabar competindo em 2026. Eu espero que sim, eu acho que ele deveria ser. É um absurdo essa inelegibilidade do Bolsonaro, né? Vamos ver o que vai acontecer. Mas pode ter certeza que a imprensa mudou o alvo. Ela está agora atacando os filhos do Bolsonaro e não mais o Bolsonaro. Se preparem para isso. Olha só a fila de gente para ver o Bolsonaro lá em Campinas, né? Olha só a quantidade de gente. Cara, o Lula não consegue, com dinheiro público, com a ajuda de sindicato, não conseguiu encher um estacionamento do estádio do Corinthians lá no dia 1º de maio. Bolsonaro aleatoriamente vai num lugar qualquer aqui, no caso aqui no campo do Guarani lá, e junta gente até não caber mais aqui. Fila para entrar no estádio lá onde estava o Bolsonaro com a questão das doações e coisa e tal, né? Que coisa impressionante que é a popularidade do Bolsonaro, né? Realmente é impressionante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.